O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no nosso canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você novamente no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já conhece o nosso canal, que já nos acompanha, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus amores, hoje nós vamos trazer a aula teórica, aula de número 66, onde nós vamos abordar dois assuntos. Refletir um pouquinho sobre aqueles médiuns que não gostam de estudar, optam única e exclusivamente pelo exercício da faculdade mediúnica, mas sem um aprofundamento no estudo. E ainda vamos refletir sobre os motivos, os principais motivos que levam à falta de êxito ou à mistificação da equipe mediúnica. Então, vamos refletir sobre, no primeiro momento, os médiuns que não estudam. E será que isso acontece? Com certeza. Há muitos médiuns, há muitos espíritas, mas nós estamos aqui dentro do aspecto mediunidade, que não gostam de estudar. E por que será que isso acontece? Então, é exatamente essa reflexão que vamos fazer neste momento. Estudar, meus queridos amigos, dá trabalho. Requer dedicação, disciplina, perseverança e reforma íntima, sendo poucos os médiuns que querem realmente fazer esforços para se melhorarem como pessoas e como medianeiros. Médiuns nessa condição dão mais importância ao fenômeno mediúnico em si, esquecendo-se do quão importante é o estudo para auxiliar e secundar o processo de reforma íntima. Além disso, dedicar-se apenas ao trabalho mediúnico é mais cômodo e exige menos do médium. Todavia, para quem deseja realmente ser um bom trabalhador na área da mediunidade, recomendamos estudo, preparação prévia, disciplina e esforço constante na reforma íntima. Meus amigos, assim como na mediunidade, é em tudo na vida. Se nós estivermos, por exemplo,
doentes de saúde, nós vamos procurar um médico que esteja mais antenado com as novidades, com as últimas descobertas da ciência, médicos que estudem continuamente e estejam melhorando cada vez mais no exercício da sua profissão. No âmbito da mediunidade, embora não seja uma profissão, é um trabalho que nós estamos desempenhando. E quanto mais nós estudarmos, nos dedicarmos, conhecermos as suas nuances, as suas dificuldades, melhor nós nos capacitamos para o trabalho. Só que nem todo mundo gosta de estudar. Então, naturalmente, esses que não gostam, eles serão médiuns que se dedicam mais à prática, mas certamente serão médiuns que não irão muito além no que concerne ao seu exercício mediúnico. Pouco poderão oferecer para a espiritualidade. Não é que não poderão ajudar, não é que não poderão ser úteis. Poderão. Mas a espiritualidade, por não perceber naquele médium investimento em relação ao exercício, ao seu aprofundamento, ao seu estudo, ao seu preparo no âmbito da mediunidade, sabe que determinados trabalhos que possam requerer maior conhecimento, maior entendimento, maior estudo, não poderão ser ofertados por aquele médium que não gosta de estudar. Estudar dá trabalho. Mas que tipo de trabalhador na área da mediunidade nós queremos ser? Que tipo de trabalhadores na seara do Cristo nós queremos ser? Precisamos refletir sobre isso, porque isso é uma escolha. E a partir das nossas escolhas, as nossas ações futuras serão desempenhadas e desenvolvidas. Vamos refletir sobre isso e avaliar se nós hoje estamos realmente dando o nosso melhor no trabalho que nós escolhemos realizar. O trabalho no bem almeja melhorar o ser humano, modificando-o moralmente e espiritualmente. O fundamental é o quanto o Espiritismo serviu para o aprimoramento espiritual da criatura. Os médiuns e todos aqueles que atuam na mediunidade precisam estar cientes das dificuldades que podem enfrentar, pois a falta de estudo, de vigilância e de preparo levam facilmente o indivíduo à mistificação e à obsessão. Se nós estamos aqui na Terra com o objetivo de nos aprimorarmos espiritualmente, nós precisamos envidar todos os esforços, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que possamos ser melhores. E o estudo não é uma das ferramentas indispensáveis, importantíssimas nesse processo? Certamente que sim. Por nós, então, como ele diz aqui, como nós dizemos aqui no nosso slide, eu quero correr o risco mais facilmente de sofrer um processo obsessivo, de estar submetido a um processo de mistificação, onde nós já vamos, inclusive, na aula de hoje, no próximo tópico, examinar com mais detalhamento. Nenhum de nós deseja isso. Mas sem o estudo, eu pouco consigo desenvolver ou evoluir nesse aspecto. Lembremos aqui uma coisa, o trabalho é fundamental, ele é importante, mas o trabalho não é o fim, a finalidade da nossa existência. A finalidade da nossa existência é o nosso aprimoramento moral, a nossa transformação moral. O trabalho é, na verdade, um instrumento que me permite trabalhar o meu ser, o meu espírito, e mais facilmente alcançar o meu propósito de vida, que é a transformação moral. Então, o instrumento, o trabalho, na verdade, é um instrumento, assim como o estudo é um outro instrumento também. Então, tudo que nós pudermos fazer para mais rapidamente, facilmente, alcançarmos o nosso objetivo de vida, nós devemos fazer. Allan Kardec deu importância aos fenômenos mediúnicos. São importantes, certamente, mas a questão maior e muito destacada pelo codificador não foi a criatura ser possuidora de mediunidade, mas ser um médium moralizado, seguro e confiável,
colocando a mediunidade a serviço do bem e do amor. Precisamos ter este entendimento bem claro em nossos corações, pois não raro vemos a transformação da mediunidade em algo meramente técnico e fenomênico, considerando-se como médiuns bons e poderosos os detentores de vários tipos de mediunidade, em completa dissociação da moral. Não deve o trabalhador atuar de improviso ou sem a dedicação esperada no trabalho com Jesus, pois isso depõe contra ele e, o que é pior, contra o centro espírita e mesmo contra o espiritismo. Vamos refletir? Vamos entender o que nós estamos aqui a destacar. Fenômenos mediúnicos são importantes? Claro, a doutrina espírita partiu dos fenômenos. Mas Kardec deixou muito claro que o que verdadeiramente faz a diferença é a forma como o médium usa a sua mediunidade, é o uso, a destinação, o desenvolvimento da sua mediunidade, e não a sua potência mediúnica em si. Porque o médium pode ter muita potência, vários tipos de faculdades mediúnicas, mas ser um médium sem moralidade, que utiliza aqueles fenômenos para o mal, para os seus interesses egoístas. Vai ser útil? Vai ajudar a humanidade? De forma nenhuma. Não ajuda ele, não ajuda o centro, não ajuda a humanidade, não ajuda ninguém. Então, de que adianta? Então, Kardec destacou, é mais importante um médium que não tenha tantas faculdades mediúnicas, mas seja moralizado, do que um com pouca moral e repleto de faculdades mediúnicas. E o que o estudo tem a ver com isso? O estudo, nos trazendo clareza e nos trazendo as informações que nos alertam dos perigos no exercício da mediunidade, ajudam o médium na sua moralização. Permitem que o médium mais facilmente mantenha-se no caminho correto e distante daquilo que pode levá-lo à falência. Então, vale a pena refletirmos sobre a necessidade do estudo para a moralização, para a transformação do meu ser. Com certa frequência, vemos trabalhadores não apresentarem as condições mais indicadas ou o perfil mais esperado para determinada tarefa, mas que são esforçados e dedicados, enquanto outros, apresentando as características mais apropriadas, rejeitam assumir os encargos ou desertam de suas tarefas. Jesus necessita de servidores comprometidos e disciplinados. Antes, um trabalhador que não tenha tantas faculdades, mas que seja dedicado, esforçado, responsável, disciplinado, comprometido, do que um cheio de faculdades e que não se compromete com a tarefa. Não vai suprir as necessidades da causa e nem as suas próprias, o que dirá da humanidade. Então, vamos focar em entender a necessidade do estudo em nossas vidas. Hoje aqui, a Casa de Jesus oferece inúmeros cursos gratuitos, cada um de nós pode ver na hora que quiser, conforme a sua agenda, ou seja, desculpa para não estudar, não tem mais. Bom, vamos agora para o próximo tópico. Quais os principais motivos que levam à falta de êxito ou a mistificação da equipe mediúnica? Certamente já vimos que um deles é a falta de estudo, mas vamos na sequência. As imperfeições humanas, vamos aqui dar algumas ideias de motivos que nos levam a esse fracasso. As nossas imperfeições humanas, sempre, claro, a falta de estudo regular, que nós abordamos agora há pouco, e pedir ao Espiritismo além daquilo que ele pode e deve nos dar. Nesse sentido, é o importante alerta constante em O Livro dos Médiuns, ao afirmar que se vocês não lhes pedirem nada de fútil, ou que seja além de suas atribuições, não darão nenhum espaço aos espíritos enganadores. O objetivo da doutrina é promover o melhoramento da humanidade. O homem só falirá ou será mistificado se dessa orientação se afastar.
Uma avaliação constante e regular da equipe é fundamental para que eventuais falhas de conduta e ou de personalidade possam ser sanadas, evitando comprometer todo o trabalho. Meus amores, imperfeições humanas nós temos, por isso a necessidade de nós estarmos vigilantes, porque muitos, por conta das suas imperfeições, querem o espiritismo para dar vazão às suas imperfeições. Querem que o espiritismo se adeque aos seus interesses e aos seus vícios de personalidade. Isso significa pedir ao espiritismo além daquilo que ele deve e pode nos dar. Todas as vezes que nós não estivermos conscientes de que o espiritismo deve ser usado para a minha transformação pessoal, para auxiliar a humanidade, nós vamos falir, nós vamos ter falta de êxito, nós vamos ser mistificados. Não podemos nos enganar quanto aos objetivos pelos quais nós estamos aqui na Terra, pelos quais nós conhecemos a doutrina, fomos agraciados com a possibilidade de conhecer as verdades espíritas. Por isso a questão da vigilância. A falta de estudo nos leva exatamente também a isso. Quanto mais nós estamos estudando, mais nós estamos sendo ali alertados acerca desse sentido. Quando nós vamos deixando de estudar, vamos nos iludindo ali, vamos deixando que os nossos instintos inferiores ganhem força, falem alto e vão, pouco a pouco, nos conduzindo para o fracasso, a mistificação e todos os caminhos que nos distanciam de Deus. As fragilidades humanas comumente exploradas pelos espíritos, vejam bem, os espíritos obsessores, mistificadores, que não querem o desenvolvimento da humanidade, do espiritismo e o nosso, eles vão exatamente explorar as nossas fragilidades humanas e serão elas que normalmente farão o médium falir e, consequentemente, a equipe. Então, as fragilidades humanas comumente exploradas pelos espíritos e que levam mais facilmente à falência da equipe mediúnica, bem como a mistificação, são cupidez, materialismo, vaidade, melindres, orgulho, indisciplina. E como isso acontece? Nós somos frágeis ainda. Vivenciamos essas fragilidades de espírito. Falamos bastante sobre a indisciplina, sobre as ausências as mediúnicas na nossa última aula teórica. Médiuns, naturalmente, são espíritos mais vaidosos, precisam trabalhar muito esse aspecto, vaidosos e melindrosos. Então, se nós não estivermos atentos a isso, também seremos acariciados na nossa vaidade, nos nossos melindres, e vamos sendo, então, ludibriados e mistificados pelos espíritos exploradores. Materialismo, cupidez, tudo isso nós precisamos estar atentos. Mas percebam que através do estudo, da reflexão, que nós temos condições de estarmos mais atentos a isso. Médium que não estuda, a equipe que não estuda, não está constantemente sendo alertado para essa dificuldade. E aí, claro, mais facilmente se deixa ludibriar. O papel dos espíritos não é instruí-los nas coisas deste mundo, mas guiá-los com segurança naquilo que lhes possa ser útil no outro, mostrando aí o objetivo da doutrina espírita. Se separassem com reserva e desconfiança tudo o que se desvia do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente, não enganariam as pessoas tão facilmente. Mas nem sempre nós estamos com esse objetivo diante da doutrina espírita. Há pessoas que de forma voluntária cegam ou tentam cegar-se para esse chamado, para esse cuidado, para essa vigilância. Há muitos dentro da doutrina que estudam, que falam, que verbalizam, que divulgam, mas encontram um raciocínio para justificar suas condutas vaidosas, orgulhosas, melindrosas, e acham que estão bem. Então, por isso que nós precisamos estar sempre num processo de
autoanálise, reflexão íntima, no sentido de nós avaliarmos o que nos move, o que tem me movido, qual o sentimento real que tem movido o meu coração. O desejo de realmente crescer? Crescer como espírito, crescer como ser humano, tornar-me uma pessoa mais humana e caridosa? Ou, na verdade, eu estou, como tantos fizeram e como nós mesmos fizemos no passado, ajustando tudo, todos, doutrinas, aos nossos interesses? Pois muito bem, nas reuniões frívolas, movidas por curiosidade, pela falta de seriedade, os espíritos que se manifestam têm o mesmo objetivo dos encarnados, claro. São levianos e batedores e sem qualquer comprometimento com a elevação de pensamentos. Tudo é sintonia, na matéria ou fora dela. Mesmo equipes sérias não estão imunes aos ataques de espíritos levianos e mistificadores, sendo uma prova de fé para seus participantes e um aviso para que estejam sempre em constante alerta, vigiando seus pensamentos, palavras e ações. Mesmo as equipes sérias não estão imunes a esses ataques, porque nós precisamos lembrar que todos aqueles que trabalham para o Cristo e pelo Cristo são alvos daqueles espíritos que não querem que o trabalho no bem cresça e se desenvolva. Então, não é porque aquela equipe é uma equipe séria que ela não é alvo. Ela vai ser alvo. E cabe à equipe estar preparada, consciente para isso, no sentido de que esses ataques virão, mas eu, em função do meu estudo, da minha vigilância, de buscar realmente a minha transformação moral, eu vou estar mais capacitada para lidar com esses ataques, de forma que eu não irei sucumbir. Mas não estejamos iludidos de que se nós já somos um pouquinho mais moralizados, eu estou dizendo um pouquinho mais, porque somos ainda muito imperfeitos, eu não me ache imune a esse tipo de acontecimento. Isso vai acontecer. Para que se possa avaliar com clareza a seriedade das comunicações recebidas, importante também estar o grupo mediúnico atento à linguagem utilizada pelos espíritos. A linguagem, o conteúdo, é um indício maravilhoso para nós identificarmos a natureza dos espíritos que se comunicam. O espírito pode vir identificando-se como um ser sublime. Só isso aí já é motivo de nos deixar com as antenas acesas e ligadas, porque quanto mais evoluído, menos ele assim se vangloria e se identifica. Mas atentemos à linguagem. Os espíritos, eles não conseguem falsear o tempo todo suas vibrações, sua linguagem, seu estilo, até pela forma que se movimenta, pela forma que fala, pela entonação da voz. Nós conseguimos identificar ali se aquele espírito nos passa credibilidade, elevação ou não. Então, o estilo, as palavras e as ideias apresentadas indicam claramente a natureza da entidade comunicante. Se instruída, ignorante, elevada, imperfeita, frívola, orgulhosa, séria, enfim. Esse tipo de condição de personalidade que apresenta. A linguagem terá sempre relação direta com o grau de elevação do espírito. Meus queridos amigos, vocês conseguem imaginar, por exemplo, Jesus falando um palavrão? Dizendo palavras de baixo calão? Você não consegue imaginar. E está certo. Não condiz com a sua elevação. A sua linguagem vai refletir a sua pureza. Então, quando um espírito, isso não se aplica só aos desencarnados, não. Isso aplica-se a nós também. Que tipo de linguagem nós usamos? Que tipo de palavreado nós utilizamos nas nossas conversações, no nosso dia a dia? Isso também reflete quem nós somos. Então,
Tal qual os espíritos desencarnados são os encarnados. Quando nós estamos perto de um encarnado que usa ironias, palavreados de baixo calão, trejeitos extremamente, não digo que falta um pouco de delicadeza, trejeitos mais exagerados, movimentos mais exagerados, isso não lhe traz, não lhe dá uma indicação de que aquele espírito é pouco elevado? Uma pessoa um pouco mais materializada? Por que com os espíritos seria diferente? Kardec nos diz, da mesma forma que nós analisamos, observamos, ponderamos acerca dos encarnados, devemos fazê-lo em relação aos desencarnados. Então, a linguagem, as palavras, o estilo, as ideias vão nos dar a indicação do grau de elevação daquele espírito. Aquilo que nos pareça, então, contrário à lógica, ao bom senso e que demonstre não ser o espírito que diz ser, deve ser rejeitado. Assim, o espírito percebe que não consegue iludir, mistificar e se retira. Esta orientação é infalível, pois não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com isso, porque eles mesmos o aconselham e por não terem nada a temer com o exame. Está lá no capítulo da identidade dos espíritos do Livro dos Médiuns, em capítulo de extrema relevância para diminuir a possibilidade de sermos mistificados e enganados. E para isso, o estudo constante da doutrina é de suma importância, pois o conhecimento nos liberta da ignorância. Assim, torna-se mais difícil aos espíritos enganadores lograrem êxito em suas investidas aos grupos mediúnicos. Com certeza, quanto mais conhecimento, mais preparados estaremos para essas situações e mais preparados, portanto, para evitar que essas mistificações, que esses ataques que a equipe espírita, a reunião mediúnica possa ter, logrem êxito. Desta feita, é de fundamental importância a homogeneidade positiva da equipe, sendo a busca pelo aperfeiçoamento moral e intelectual uma constante na vida dos trabalhadores. Quanto mais estudo houver, mais instrutiva será a reunião e mais auxílio, força e orientação receberá da espiritualidade superior. Com certeza, meus queridos amigos, nós precisamos lembrar que nós somos o resultado de um todo. De nada adianta metade da equipe estudar, metade da equipe se moralizar, metade da equipe fazer todos os esforços para o bem e a outra metade não. A mediúnica, ela é o resultado de um todo. Nós somos um complemento, nós somos juntos uma grande unidade. E isso, pelo menos assim, deve ser. Então, precisamos trabalhar por nós e precisamos ajudar os membros da equipe a trabalharem por si também. O que nós pudermos fazer pelo bem de todos, cabe fazer. Somos uma família, não somos apenas colegas de trabalho mediúnico. Pessoas que se veem nessa condição, pouco êxito também terão. Quanto mais unida, quanto mais amiga, quanto mais irmã, quanto mais família, unida pelos laços do sentimento e dos bons propósitos, quanto mais amor houver nessa equipe, mais chance de êxito ela também terá. E com isso, meus queridos amigos, então, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica, abordando, então, nesse último módulo, no módulo 5 do nosso curso, essas dificuldades, essas situações que precisam ser analisadas com muito cuidado, porque são muitas delas que fazem com que equipes mediúnicas, muitas das vezes antigas, de muitos anos, se desestruturem e comprometam aquele trabalho.
Então vamos ficar muito atentos, fazendo sempre essa análise íntima, constante, para que possamos estar a todo momento num processo de aprimoramento constante, de esforço, de renovação interior. Meus queridos amigos, aqui constam as nossas redes sociais, como você já sabe, lembrando sempre que nós temos vários cursos no YouTube. Procure o que você deseja através das playlists. Cada playlist, um curso para você. Mas conheça também o nosso perfil no Instagram, o nosso canal no Telegram, o nosso site, os nossos e-mails de contato também para dúvidas doutrinárias, e temos também aí o nosso WhatsApp e Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, gratidão imensa pelo seu carinho e pela sua confiança aqui conosco. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou e quiser curtir, gratidão. Agradecemos muito. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.